Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando então aqui o nosso estudo de hoje. Nós estamos no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do nosso querido Chico. Pessoal, eu queria fazer com vocês aqui um ajuste, porque a versão que eu estava utilizando do Cartas de uma Morta era uma versão que não estava devidamente organizada e, ao mesmo tempo, também não estava completa. Então, eventualmente, eu acabava saltando, né, um outro texto. Então, só para a gente poder organizar direitinho aqui, para começarmos mesmo o nosso trabalho. Eu estou aqui no site Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano, que traz para nós aqui o livro completo, bem organizadinho. Então, esse livro, ele traz para nós aqui, são 18 capítulos. Então, eu tinha falado para vocês que era 124 textos, né, eram 124 textos. Então, esses 124 textos eram divididos, então, estão divididos em 18 capítulos. Nós estudamos, então, a explicação necessária ao leitor, que trazia aqueles esclarecimentos do Chico, da forma como esse livro chegou. Capítulo número 1, No Limiar da Vida Além Túmulo, que conta toda aquela parte da desencarnação dela. Capítulo 2, O Primeiro Dia da Erraticidade, o encontro dela no plano espiritual. Reencontrando uma afeição do passado, quando ela encontra com sua mãe. Na Vida da Alma Livre, ela vai trazendo para nós ali, né, as atividades que ela começava então a desempenhar. No capítulo 5, A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra vista do além. Então nós vimos ali não somente a visão dela, do plano espiritual, vendo o nosso planeta envolvido por essa vibração tão densa, motivada ali pelo nosso estado psíquico e pelos eventos que aconteciam na Terra, né, no planeta naquele período, que era exatamente ali aquele período da Primeira Guerra que nós conversamos. Inclusive ela traz para nós também o relato sobre a desencarnação coletiva daqueles grupos, né, de combatentes e vítimas da guerra também. E depois aqui no capítulo número 6, Belezas de Saturno, que é exatamente o capítulo que nós estamos estudando. Então aqui nesse Belezas de Saturno nós já estudamos, então é Belezas de Saturno, a vertiginosa excursão. Então nós vimos esse primeiro, depois vimos também aqui o Sol Azulado de Saturno, Um Mundo Sem Clorofila, Os Monstros Feios e Graciosos, O Dia de 10 Horas, Novos Aspectos da Luz. Fizemos também no nosso último encontro Mediunidade Generalizada, mas foi saltando um texto importante que vinha antes, que não tinha naquela versão. Então a gente volta aqui para os Novos Aspectos da Luz. Aqui então, antes da gente começar, eu trouxe para vocês aqui um resumo sobre o planeta Saturno, para a gente poder entender, né, aquilo que Maria João de Deus traz para nós. Então ela começa dizendo que o nosso planeta, deixa eu ver aqui, Saturno, só um instante. Bom dia, Flávio. Traz aqui para nós então, né, sobre Saturno. Bom, ele é o segundo maior planeta do sistema solar, sendo conhecido pelos seus anéis. É formado por gases como hidrogênio e hélio, sendo um dos 4 planetas gasosos do sistema solar. A exploração de Saturno, por meio de pesquisas científicas realizadas nos últimos anos, permitiu ampliar o conhecimento astronômico sobre o planeta. Por meio dessas pesquisas, foi possível verificar que Saturno possui 7 anéis. Além disso, a exploração do planeta permitiu a contabilização de muitos satélites naturais, entre eles a sua lua mais famosa, Titã. Então ele foi descoberto em 1610 pelo italiano Galileu Galilei. Aí aqui algumas informações só para a gente poder organizar. Então ele tem aqui os satélites naturais. São colocados 53, mas 29 ainda em processo de investigação, então dá um total de 82. Confirmando aquilo que Maria João de Deus apresenta para nós, o período de rotação dele de aproximadamente
10 horas, ela relata sobre isso também. Então, enquanto o nosso planeta faz em 24 horas, ela faz em 10 horas. O período de translação de aproximadamente 27 anos. E a gente vai lembrar que ela recebe como informação que as estações do ano naquele planeta duram em média 7 anos cada uma. Então nós temos ali, né, 7 vezes 4, 28 anos, então aqui o período de translação, que é essa volta completa em torno do Sol. A temperatura média de menos 139 graus, e a composição atmosférica, como nós vimos, né, hidrogênio e hélio. E ele é o 6º planeta, né, na sequência de planetas aqui do nosso sistema solar, partindo do nosso Sol. Então, são colocados aqui, né, das várias luas que ela relata e tudo mais. Mas vamos em frente. Só para a gente poder contextualizar aqui o planeta, né? Então, ela tinha falado para nós, aqui no item número 6, né, novos aspectos da luz. Então ela relata o seguinte: o Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave, que te provoca admiração, é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríferos. Então aqui a gente lembra, dá para ter uma ideia, né? Se nós temos, por exemplo, uma noite de lua cheia, em que tem aqui, né, o reflexo direto da luz solar na sua totalidade, imaginemos quando nós temos ali dezenas de satélites refletindo a luz do Sol, o efeito que isso provoca lá no planeta Saturno. Depois o item seguinte, que foi exatamente o que a gente pulou, o item número 7 diz assim: sem vícios, sem maus costumes e sem guerras. Espanta-te a contemplação dos seres que o povoam, é que te achas fora dos ambientes rotineiros, faltando-te a analogia para saberes comparar as coisas. Essas criaturas que te parecem animais egressos das plagas terrestres, onde os zoófitos encontram os seus elementos de vida, são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos, e a sua preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. Não vivem, como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona, espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Seus problemas comezinhos foram simplificados ao extremo, pois, desconhecendo a ambição que na Terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual, regulando com absoluta equidade todas as questões econômicas, o que lhes outorga a invejável situação de equilíbrio indene à ação nefasta das guerras. Então, nesse relato desse item, sem vícios, sem maus costumes e sem guerras, mostra o objetivo que todos nós, né, almejamos aqui no nosso planeta. É exatamente um mundo onde nós temos ali o equilíbrio, a sabedoria, o controle dos sentimentos, o controle das nossas tendências, a fraternidade entre os homens, né? Então, tudo aquilo que nós tanto desejamos é aquilo que já se vive dentro de uma rotina nesse mundo. E aqui, conforme é colocado para nós por Maria João de Deus, ela traz aqui também que onde as almas desejosas de perfeição
e beleza estacionam. Elas são desejosas de perfeição e beleza. Elas não atingiram ainda o estado de beleza e de perfeição. Mas ali elas então vivem, né, aprimorando-se e aperfeiçoando todos esses atributos que todos nós então precisamos alcançar para poder chegar na condição dessa perfeição relativa ao espírito. Então preparam-se para um glorioso porvir. Todo esse relato que nós trazemos aqui, esses maus costumes e vícios, nós podemos ver que tudo aquilo que nós vivemos no nosso planeta seria ali o ideal quando tudo isso desaparecesse. Por exemplo, é a nossa relação com o nosso semelhante, onde nós temos ali a igualdade entre os homens, onde não há, por exemplo, a ganância de uns em detrimento da necessidade do outro. Existe uma sociedade equilibrada, onde todos são contemplados nas suas necessidades mais básicas, sem as ambições que nós conhecemos hoje, porque nós temos essa grande preocupação aqui no nosso mundo, né, a ideia do ter, e não a ideia do ser. Então, quando nós queremos ter alguma coisa, então nós vivemos em função desse consumo. E para isso, nós não apenas sacrificamos o nosso modo de vida, mas sacrificamos a nossa relação com as pessoas e sacrificamos também a relação com os nossos semelhantes. Para isso, então, nós temos daí com o nosso planeta também. Daí, então, que nós temos toda essa destruição, toda essa cobiça, essa ambição e essa ganância, que ainda fazem parte da nossa personalidade, a ponto de gerarmos tantas guerras, né, e trazendo isso para a nossa realidade, porque não basta a gente falar isso de um modo teórico e superficial. É importante que nós falemos isso de um modo concreto. E nós estamos vendo agora, nesse período em que o nosso planeta é assolado por essa pandemia, onde nós temos ali, né, empresas preocupadas com o seu lucro, indivíduos preocupados com sua promoção pessoal, outros preocupados em deter o poder de controle, né, de marcas, patentes, enquanto outros tantos vão desencarnando, passando necessidades e vivendo ali tantos e tantos sofrimentos. Então, por isso nós vemos que aquilo que nós vivemos como parte de uma rotina, que já não nos surpreende mais. E é bastante interessante quando nós vemos uma nota que sai num jornal, num veículo de comunicação, quando uma pessoa encontra uma carteira que tem dinheiro, ela devolve para o dono. Isso acaba virando para nós uma notícia, muitas vezes até uma manchete de jornal. Aquilo que deveria ser algo absolutamente espontâneo e natural. Então nós nos surpreendemos com gestos de caridade, com gestos de honestidade, com aquele sacrifício que o indivíduo faz em benefício do semelhante. Então para nós isso acaba sendo, né, nessa impressão geral, quase que uma exceção, ao contrário da regra, né, que se prende no nosso individualismo, que é uma tendência natural ainda do nosso comportamento. Então, por isso, nós vemos os espíritos trazendo para nós esse modelo de mundo, né, onde nós temos ali aquele padrão ideal da existência de um indivíduo convivendo com o ambiente onde ele se encontra e com o próprio semelhante. É bastante interessante a gente ver, por exemplo, colocando para nós aqui, né, que a aparência dos seres que tem nesse local, né, não sei nem se seria isso, né, Brás? Porque a gente já conversou sobre os vários sistemas que vão se impondo no nosso planeta e a gente vê que é uma tendência natural o aperfeiçoamento. Então, assim como nós temos, né, um socialismo, um capitalismo, um mercantilismo, cada fase do nosso planeta acabou trazendo uma proposta. E ainda assim esse socialismo se baseia naquele consumo igualitário. Nós vamos chegar numa determinada fase, essa expectativa que a gente tem, de chegar num sistema econômico fraterno. Né? Então, essa fraternidade é que nós vamos ver ali a diferença de um para outro. O que Jesus bateu, né, na verdade, foi ama teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos que nós ainda não temos, né, moralmente condições de exercermos sistemas assim tão equilibrados, tão iguais, tão igualitários, né, exatamente pelo fato de nós termos ainda essa tendência individualista. Então, ou eu prezo por mim mesmo, ou eu prezo por aqueles que estão próximos, ou eu prezo pela minha comunidade, sem me preocupar com a comunidade do outro. Então aqui nós vemos um modelo de mundo
onde tudo é diferente, onde ele tem aqui uma relação, por exemplo, né, souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente suas leis. Esse domínio dos elementos da natureza, a gente fala aqui das leis da natureza, né, da química, da física, da biologia, onde você tem um conhecimento pleno dessas ciências e você sabe aplicar sabiamente essas leis em benefício do mundo e em benefício dos outros. Depois coloca, com as adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma região privilegiada, né, uma das regiões privilegiadas do universo. Depois coloca aqui embaixo para nós, também algo importante. Não vivem como na Terra uma existência saturada de vícios e maus costumes. Isso porque vícios e maus costumes, para nós ainda, é tudo aquilo que nos proporciona prazer. Então nós temos prazer naquilo que nós consumimos em termos de substâncias, em termos de comportamento, de maus costumes. E nós vemos isso claramente agora no modo como a sociedade vive. Nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona, espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Ou seja, a alimentação ela se dá de uma forma equilibrada, em que se nutrem dentro daquilo que é essencial. Aqui nós não vamos nem entrar, porque a gente já conversou sobre isso, inclusive nós tivemos a participação de um dos amigos do plano espiritual, que era médico, e ele nos chamou a atenção exatamente a respeito dessa tendência natural que nós teremos no futuro de mudarmos os nossos hábitos alimentares. E na época a gente falava sobre a alimentação carnívora. Que também é natural que nesse momento da nossa existência nós ainda tenhamos essa dificuldade de mudar os nossos hábitos. E essa dificuldade vai trazer para nós, né, não somente a dificuldade de nos desapegarmos desse hábito, dessa vontade, mas ao mesmo tempo da necessidade, né, da dificuldade que nós temos da própria produção do alimento e da sua distribuição igualitária. Então, aos poucos, conforme nós vamos nos organizando, nós vamos então tirando da natureza aquilo que somente é necessário, sem fazer, por exemplo, que a alimentação, a comida, seja para nós um objeto de comércio. Porque onde nós podemos imaginar num mundo equilibrado, onde as pessoas precisam pagar pela sua comida. E é daí que nós vemos então, pode parecer uma coisa absurda, mas eu posso comprar, por exemplo, um relógio, eu posso comprar um carro, eu posso comprar um televisor, mas na hora da comida, aquele que não consegue comprar comida passa fome. Então por isso que nós vemos que esses maus costumes que nós temos, na verdade são quase costumes, são quase institucionais para todos nós. Onde você comercializa um remédio, onde você comercializa comida, sendo que isso é uma necessidade básica das pessoas. Onde você tem a desigualdade social, privilegiando um no tratamento da sua doença, na sua moradia. Então nós vemos que essa desigualdade, ela tende a desaparecer conforme esse sentimento de fraternidade for se fortalecendo cada vez mais na relação entre os homens. E aqui nós vemos então que nesse sacrifício de vidas são os hábitos que nós ainda temos. Conforme nós somos modificando esses hábitos, as nossas tendências na alimentação, na nossa nutrição de um modo geral, tende a ser equilibrada, beneficiando a todos igualmente e ao mesmo tempo, inclusive, esses irmãos inferiores que estão aqui sob a nossa tutela. E depois coloca para nós, seus problemas comezinhos ficam simplificados ao extremo. Esses problemas comezinhos são esses problemas que nós vemos na televisão. Quando nós encontramos, então, a violência, quando nós encontramos a corrupção, quando nós encontramos a desigualdade, quando nós encontramos ali, né, esses extremos que nós vemos em situações tão graves como a gente tem vivido agora, falta de medicamento, falta de internação, né, as dificuldades que o indivíduo tem para poder arrumar um emprego, que ele está desempregado, a moradia, que ele mora numa comunidade que não tem qualquer tipo de recurso. Então, olha só quantas situações que fazem parte do nosso cotidiano, situações que fazem com que nós nos habituemos a ela.
Porque até aquilo que é ruim cria em nós um hábito que nós não conseguimos depois, né, mudar com facilidade, porque nós nos acostumamos a isso. Então, nesses problemas comezinhos, que certamente ali eles também os têm, mas são problemas muito simples, problemas muito pequenos comparados com nós. Para nós, não são nem problemas comparado com aquilo que nós vivemos. Mas o problema que nós vemos aqui, problema não, a diferença que nós vemos aqui é que, desconhecendo a ambição que na terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual, regulando com absoluta equidade todas as questões econômicas, o que lhes outorga invejável situação de equilíbrio indene da ação nefasta das guerras. Porque a guerra, na verdade, é a consequência das nossas ambições. Quando eu quero alguma coisa e eu não consigo, eu simplesmente tomo do outro. E nesse momento em que eu tiro do outro aquilo que pertence a ele, eu crio esse conflito, eu crio essa situação de guerra. E o mais interessante, essa organização política, a gente não precisa nem falar da organização política segundo essa elevada evolução espiritual, e ao mesmo tempo essa equidade das questões econômicas, nós podemos acrescentar a questão cultural, questão educacional, a questão da justiça, porque a justiça dos homens, embora nós tenhamos essa pretensão e até mesmo a boa intenção de criarmos leis, mas não adianta nós criarmos leis que exigem de nós valores morais que nós ainda não alcançamos. Porque nós sempre vamos arrumar um jeito de ou burlar essa lei ou de fazer com que ela não seja aplicada. Por isso, então, aos poucos a gente vai apresentando então, né, essas pequenas mudanças e por isso, então, coloca para nós uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual. Nós pensamos assim, nós poderíamos ter, por exemplo, e aí então a gente vai entrar num tema bastante filosófico que merece, né, as nossas reflexões, né, que merece as nossas reflexões, merece o nosso esforço e tudo mais, como por exemplo, pois é, mas não é só jeitinho brasileiro, Brás. Se nós formos pelo mundo afora, nós vamos encontrar jeitinho de tudo quanto é jeito. Jeitinho disso, de todo mundo se é da natureza humana ainda, né, essa moralidade corruptível. Então todos nós, de alguma forma, nós vamos arrumar um jeito do nosso benefício pessoal. O egoísmo, ele não se prende em fronteiras. O egoísmo, ele faz parte da nossa sociedade. Então se você vai no Japão, você vai encontrar um jeitinho japonês. Se você vai lá na Rússia, você vai encontrar um jeitinho russo. Porque esse jeitinho, na verdade, nada mais é do que o egoísmo humano. Então, é interessante a gente perceber que, quando a gente fala, por exemplo, que nós adoraríamos ter um governante, seja no nosso país, seja em outros países, um governante ou governantes que fossem salvadores da pátria, aqueles que trariam para nós um sistema de governo perfeito, um sistema econômico perfeito, uma justiça perfeita, como você vai trabalhar politicamente perfeito, economicamente perfeito e juridicamente perfeito se você tem uma sociedade imperfeita? É por isso que é muito natural que é da própria sociedade que nasça esses representantes. Portanto, para que você tenha sistemas de governo envolvendo essas três esferas, que elas sejam perfeitas, nós precisamos primeiro aperfeiçoar a própria sociedade, porque é dela que vai nascer esses valores. Então, por isso, não adianta a gente imaginar que o Dr. Bezerra de Menezes vai reencarnar entre nós e vai se tornar o governante do nosso país. O que ele vai conseguir fazer com os seus valores nobres numa sociedade que ainda tem esses valores tão imperfeitos? A sociedade não aceita. Por isso, então, é natural que nós vivamos o resultado das nossas próprias escolhas. Se nós não crescemos por amor, nós vamos crescer pela dor. Então aquilo que nós vemos hoje com todos esses escândalos é parte de uma escolha da própria sociedade. Você tira o indivíduo da sua sociedade,
você o coloca para poder ali ocupar uma posição de destaque e ele vai fazer exatamente o que toda a sociedade fazia, porque ele saiu desse meio. Agora nós vamos encontrar no mundo como esse exatamente esse modelo. Conforme você tem uma evolução espiritual, você vai trazer também ali uma evolução em todos os sistemas. Que venha um anjo sobre governar o mundo, ele não vai conseguir governar, porque nós simplesmente não vamos deixar. Porque ele vai exigir de nós uma postura, vai exigir de nós comportamentos que nós não estamos ainda prontos para poder sacrificar. Porque nós queremos continuar vivendo dessa forma. Por isso o título desse capítulo ele é bastante sugestivo. Uma sociedade sem vícios, sem maus costumes e sem guerra. Se nós queremos um mundo perfeito, um planeta perfeito, nós temos que acabar com os vícios, com os maus, controlar o outro. E fazer a minha parte. A gente trazer um líder que nós não estamos ainda preparados para aceitar a liderança. André lembrou, né, são as pequenas guerras interiores também, porque são dessas pequenas guerras que surgem as grandes guerras. Então é exatamente ali, né, nosso livre-arbítrio às vezes nos põe a perder, porque o livre-arbítrio ele é aquela liberdade de escolha que nós temos, mas essas escolhas dependem dos nossos valores e nossas tendências. Se nós não modificamos valores e tendências, as nossas escolhas não são também das melhores. Então a gente vê assim que fazendo uma comparação entre o mundo que nós temos aqui hoje, o mundo que nós desejamos no futuro, e esses mundos que já vivem essa realidade, a gente vai conseguir fazer ali uma projeção do caminho que nós temos que percorrer e de todo o trabalho necessário. Nós recebemos, inclusive, nessa semana, ou na semana passada, uma comunicação de um irmão do plano espiritual que diz para nós que tudo vem no seu tempo. É importante a ciência e esperar que as coisas vão acontecer. Inclusive, nós temos ali espíritos reencarnando entre nós que vão trazer para nós esse modelo de conduta. Claro que não é um modelo perfeito, porque não adianta, a natureza não dá saltos, nós conhecemos esse axioma. E a natureza não dando saltos, ela vai passando por modificações graduais. Então nós teremos aqui esses modelos que trarão para nós mudanças graduais. Fazendo uma comparação acadêmica, não adianta a gente esperar que uma criança em processo comece a fazer estudos sobre física quântica, ele vai ter que passar por todas as fases para aprimorar o seu conhecimento, solidificar esse conhecimento, para depois ele ter aplicações mais avançadas. Faz parte, então, desse processo de construção do conhecimento e também construção de valores. Brás colocou, né, aquele que narrou a última batalha de guerra dele, né, na Terra me gelou, né? Pois é, foi assim bem triste, né, Brás? Ver como é que as coisas estão indo. Então ela trouxe para nós um panorama dessa sociedade, uma estrutura dessa sociedade a partir, né, do estágio evolutivo em que esse mundo se encontra. E nós tivemos, né, uma comparação muito próxima de Júpiter, daquilo que os espíritos narraram a Kardec lá na Revista Espírita, trazendo para nós também, né, um panorama muito diferente do nosso, onde nós temos ali a cultura, a sabedoria, isso mostrando a evolução desses mundos. Então, para nós que temos oportunidade de ter esse conhecimento a respeito desses mundos, é para nós um estímulo muito grande e até também uma responsabilidade, exatamente por entendermos que para que cheguemos nesse estágio evolutivo, há a necessidade de uma transformação íntima contínua da nossa parte. E mais uma vez, se eu não posso transformar o próximo, se eu não posso transformar a sociedade onde eu me encontro, pelo fato de eu não ter controle sobre elas, eu tenho condições de fazer o controle sobre mim mesmo. E como a quem muito foi dado, muito será cobrado, portanto eu tenho ali quase que uma obrigação de fazer valer esse conhecimento que me foi oferecido, para que eu possa fazer a minha parte dentro desse processo de transformação. No próximo item que aparece aqui para nós é a mediunidade generalizada. Vamos só fazer uma leitura para recapitular aquilo que nós já estudamos na última segunda-feira, já que eu pulei esse item anterior. Então coloca para nós assim: aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família,
que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Então a gente lembrou aqui que as famílias não são famílias criadas em condições de provas e expiações, onde, como lembra Joana de Ângeles, que a família, né, é a união de um grupo sob a contingência reencarnatória pela necessidade de ajustes e de correções. Mas lá nesse caso, como então esse mundo nós podemos considerar, não sei se nós classificaríamos como um mundo feliz, porque nós temos ali, né, um mundo de provas e expiações, depois nós temos um mundo regenerado e depois nós temos os mundos felizes. E depois, no final, os mundos angelicais. Não sabemos se Saturno poderia ser classificado dentro desse estágio entre mundo regenerado e mundos felizes. Mas certamente nós já vemos ali então que a família, nesse caso, vai unir exatamente espíritos minimamente já regenerados, mas que se aproximam pela verdadeira afinidade natural. E não por essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade em que você tem que reencarnar dentro de um grupo para resolver pendências do passado. Para esses espíritos, as pendências já foram resolvidas. Portanto, eu vou me aproximar realmente daqueles com quem eu tenho afinidade. O Brás lembrou em cima, né, nesse livro Cartas de uma Morta, ele está confirmando a tese da evolução das espécies sob o progresso dos animais. Também traz esse trecho, né, Brás? A Angelina colocou, né, mas estamos aprendendo a sermos homens de bem. O aprendizado ele vem aos poucos, não adianta, mais uma vez, a gente querer que a nossa natureza dê saltos. Tudo vem a partir de um processo pedagógico-moral que gradualmente a gente vai, então, alcançando. Pois não, Dudu, manda. Então, essa lógica para nós, ela traz um entendimento, né, muito claro, exatamente porque mostra que primeiro a gente tem a perspectiva de uma evolução que acontece muito além desse tempo que nós compreendemos hoje. Porque o tempo que nós compreendemos é eu nasci, depois eu morri, acabou. Mas nós vemos então o progresso do espírito, que vai então gradualmente passando de existência a existência por esse processo de aperfeiçoamento. Vamos lá então, obrigado desde já pela colaboração aqui conosco. Diz assim para nós: o animal que chega na sua vida terrena, que come aquilo que precisa suprir na sua vida e a vida dos seus filhotes. Isso faz parte da cadeia alimentar que a biologia, no estudo das ciências biológicas, são vistas e revistas por muito tempo na escola. E o homem animal, que não presta o serviço necessário para que a vida desse animal que vive fora da cidade, os domésticos que fazem parte dessa cadeia, também precisam desse homem animal que não consegue progredir no meio em que vive, trazendo mais que o necessário o que deveria ser certo e não faz. O animal homem que mostra que a sua vida passada ainda fala muito alto e na ignorância de alguns terrenos. Alguns e até muitos, digo nós daqui, que não entendemos que essa falta de conceito racional não o mostra acessível ainda no planeta que lhe foi colocado, com tudo de melhor que se poderia ser dado e assim se foi mostrado. O homem animal ainda aparece o animal bicho homem, que ainda não prestou a atenção que o ser útil ao seu planeta é o animal silvestre, o animal da selva, o animal inseto, e assim da flor que gera o perfume, a morte sem preconceitos é totalmente montada por esse homem, que ainda não parecido com aquele animal, que não pensa como era, traz da morte a destreza e até o esporte da caça, que só mostra a apresentação daquele que foi morto. E a ignorância totalmente formada na construção de um ser que não compreende, e ainda não irá compreender enquanto existirem esse homem animal no seu orbe, que lhe foi presenteado por um pai que precisava dar o seu presente,
mas que a caixa aberta desse homem não viu que era para trazer a vida, e não a morte sem precedentes. Respeitemos o animal da vida, e mostremos que ainda podemos ser o homem-homem, a que se foi programado sem levar a violência de modo vivo. Um espírito que gosta da vida. Poxa, muito obrigado pela mensagem, e traz para nós exatamente esse despertar, né, de consciência do por que nós existimos aqui nesse nosso mundo, rodeado por tantos seres vivos. Né, do nosso entendimento, claro que é esse homem primitivo do passado que ainda fala muito alto em nós, mostra que nós estamos, na verdade, usando essas vidas à nossa volta para o nosso interesse pessoal, seja para alimentação, né, inclusive a gente tem um documentário muito duro, chamado, né, A Carne é Fraca, que mostra a relação do homem com os animais na parte das ciências, do entretenimento, da alimentação, do vestuário, ou seja, tudo aquilo que na condição atual do nosso mundo já pode ser descartado quase que na sua totalidade. Nós já temos hoje uma capacidade, por exemplo, de explorar um outro planeta, como nós estamos vendo ao vivo, né, nesses dias, chegando para nós fotografias de Marte, mostrando ali um robô, mostrando um helicóptero em Marte, que agora nós podemos ver por uma perspectiva mais elevada, e de repente aqui no nosso mundo nós matamos o animal que está do nosso lado. E aqui então esse irmão traz para nós exatamente essa chamada de atenção, que o objetivo da nossa relação com esses animais é um objetivo evolutivo, não um objetivo de nos servirmos desses seres. E esses próprios seres ainda conviverão conosco nessa base do sacrifício, muito mais valorizando a morte do que a vida. Então, quando nós mudarmos essa nossa relação, né, com todos os seres vivos à nossa volta, com a fauna, com a flora, aí sim nós valorizaremos a vida nessa relação, e não a morte ou a destruição. Então, por isso, nesse último trecho aqui, muito bacana, né? Respeitemos o animal da vida e mostremos que ainda possamos ser, né, o homem-homem. Esse homem-homem é muito legal porque sai do homem-animal que nós ainda vivemos, ou muito mais ainda, do animal-homem. Porque essas graduações que ele apresenta para nós, o animal-homem, o homem-animal e depois o homem-homem. Em que fase nós individualmente nos encontramos? E em que fase a nossa sociedade ainda se encontra? Quando a gente fala exatamente, né, sobre essa produção em cadeia, né, dos nossos animais e nos servimos dele através da morte, através da destruição. Então, muito obrigado pela participação e pela orientação. O Braço colocou: a evolução científica não foi paralela à evolução moral. Não mesmo, né, Brasil? Ainda vai demorar um pouco ainda para que a gente trabalhe nesse processo. Avançando aqui para nós, vamos lá. Então, a mediunidade, nós falávamos sobre a constituição da família, né? Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-se das forças com plena consciência de suas possibilidades. Então aqui ele fala também, né, sobre essas combinações fluídicas, nessa relação que nós temos com o mundo espiritual. E aqui nós podemos até dizer, ousar talvez, né, trazer aqui uma ousadia sobre a nossa relação, sobre essa relação com o mundo espiritual através da tecnologia também. Aquilo que para nós hoje, né, a transcomunicação, é um fenômeno que para nós causa tanto espanto, lá nós vamos usar isso como um recurso natural e bem utilizado, exatamente para poder ali estabelecer as relações de fraternidade e as relações de aprendizado também por parte dessa sociedade encarnada e desencarnada. Também estão a par do que ocorre nos outros mundos,
e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos cometários que lhes são familiares e sabem medir o paralaxe das estrelas mais próximas, conservando uma vasta ciência das coisas do céu. Aqui nós falamos do nosso estudo. Vai com Deus, Renato. Bom dia. Bom dia, professor. Então nós falávamos aqui no nosso estudo anterior a respeito do conhecimento astronômico dos habitantes desse planeta, conhecendo com profundidade, inclusive, né, os detalhes, né, dos movimentos dos astros e tudo mais. Isso por causa também dessa própria relação com os seres de outros orbes. Como ele coloca para nós aqui, né? Aqui, chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema. Ou seja, a comunicação mediúnica com espíritos que vivem em outros mundos. Nós, eventualmente, temos aqui também esse tipo de comunicação, né? Inclusive já tivemos aqui também com Gorg, né? Que era aquele companheiro que veio trazer aqui a sua mensagem, mas a gente vê que esses espíritos vêm aqui muito mais com o objetivo de nos dar sustentação moral, é aquele estímulo, aquele incentivo, para que a gente passe por essas dificuldades. Eles não estão ainda em condições, ou melhor, nós não estamos ainda em condições de receber essas comunicações para nossa instrução intelectual, mas nós estamos aqui apenas aprendendo ainda o desenvolvimento moral. Muito bem. Avançando no próximo item, que a gente já viu esse daqui, né? A ciência unida à fé. Então a gente faz uma comparação daquilo que o nosso mundo hoje vivencia. Qual é a relação que nós temos entre a fé e a religião? Ou melhor, entre a fé e a ciência. Para nós são dois caminhos muito diferentes, né, que nós vivemos ainda. A fé é uma questão de foro íntimo e a ciência traça ali o seu caminho preso ainda aos objetos do mundo material. Ela depende de leis, ela depende de fórmulas, ela depende de equações para poder se sustentar, enquanto que a fé é subjetiva. Portanto, cada um segue para um lado diferente. Mas em Saturno, Maria João de Deus diz o seguinte para nós. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está unida à fé. Não amontoam riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos de sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. Aqui, portanto, quando ele fala sobre a justiça e a verdade, conseguiram alcançar um grau de entendimento desses dois elementos de uma forma muito sólida. Então não são justiças tendenciosas, porque como nós já vimos, né, quanto mais evoluído o mundo é, mais próximo das leis de Deus ele se encontra, né, em termos de prática, de realizações. Então quando Kardec apresenta para nós, lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, todas aquelas leis, nós percebemos que ainda nós estamos compreendendo aquele processo básico para alcançarmos o desenvolvimento daquelas leis. Quando nós falamos em lei de destruição, nós vamos estudando, por exemplo, a necessidade de transformação, mas a destruição por si só, para nós, é algo bastante doloroso. Quando nós falamos sobre a lei do trabalho, o trabalho para nós é ainda sacrificante, porque as recompensas do nosso trabalho não atendem aos nossos interesses ou necessidades. Isso de um modo geral. Então, por isso que nós percebemos que, conforme coloca para nós, essa ideia da justiça e da verdade fortalece essa reunião da fé com a ciência e mostrando aqui, começando, que não amontoam riquezas,
não há necessidade da riqueza material como nós temos aqui. E é claro que isso faz parte de um entendimento, né, de uma evolução moral e de acordo também com a necessidade de cada sociedade. Essa necessidade dessa sociedade mostra, por exemplo, do que eu preciso para me sustentar. E aí, claro, que nós vamos ter as nossas necessidades e também, claro, né, os nossos caprichos. E para isso, então, a gente vai consumindo a natureza, vai extraindo as riquezas para que a gente possa acumular. E é por isso que existe, então, essa diferença social daqueles que possuem mais e aqueles que possuem menos. Lembrando que isso não é necessariamente um erro da nossa parte. Porque, na verdade, isso faz parte desse processo de crescimento. E nós começamos o nosso crescimento desde aquela fase mais primitiva até chegar nessa fase mais angelical, mais pura. Mas para isso a gente vai passando por todos esses processos. É natural que nos comportemos dessa forma, satisfazendo os nossos caprichos, buscando os nossos prazeres, porque nós somos seres ainda que vivemos muito em função das sensações. E a tendência é que conforme a nossa razão vá se desenvolvendo, ela tende então a suprimir essas sensações, a controlar essas sensações. Por isso então nós queremos acumular, nós queremos prazeres. Quando nós atingirmos mais um degrau da nossa evolução, nós veremos que esses prazeres podem ser descartados, eu não preciso deles. Porque agora eu me compreendo como um ser imortal e eu entendo o objetivo que eu preciso alcançar como espírito. E aí, portanto, o mundo material se torna para mim uma etapa de evolução. E não simplesmente ali o único entendimento que eu tenho de evolução. Bom dia, embaixador. E ele continua. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhe as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Ou seja, né, de acordo com a necessidade que eles possuem, essa necessidade, digamos, orgânica para a sua sustentação e para a sua manutenção, somado a isso também ao desenvolvimento dos seus valores, o trabalho, como foi feito, como nós vimos acima, é um trabalho muito mais voltado para o aperfeiçoamento. Como nós ainda não desenvolvemos o entendimento da necessidade do progresso, e sabendo que esse progresso vai se dar através do trabalho e através do estudo, como nós não temos esse entendimento, nós somos então estimulados de uma forma quase que obrigatória, quase não obrigatória, para que a gente possa ter aqui a nossa sustentação. Então, se eu não trabalhar, eu não moro, eu não me cuido, eu não tenho alimentação. Então eu preciso trabalhar. Então a gente vê que nosso mundo é quase que uma tendência. Você vai nascer, você vai se desenvolver e você vai ter que arrumar um emprego. E nós vimos isso lá na necessidade do trabalho, que Kardec fala para nós, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui que eu estou com o Livro dos Espíritos aberto. Ele fala para nós aqui, só um instante, vou pegar aqui sobre a lei do trabalho, lei de adoração, lei do trabalho, rapidamente. Necessidade do trabalho. Então vejam que Kardec apresenta para nós aqui na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Por que o trabalho é imposto ao homem? Questão 676. É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança
e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas sempre há trabalho. Então a gente vê aqui, né, nesse estudo que até que algumas questões não são tantas, mas trazem para nós aqui algum entendimento, né, um entendimento valioso. E aí, então nós vamos ver aqui, conforme é colocado para nós, que a simplificação da existência significa que eu vou aplicando então o meu conhecimento para tirar essa necessidade do esforço e do sacrifício físico e até mesmo intelectual, para que agora, nessa condição evolutiva, onde eles têm ali facilidade para suprir as suas necessidades e, ao mesmo tempo, com os valores desenvolvidos, não precisam alcançar ali, né, esses prazeres que são fúteis e dispensados, eles podem investir o conhecimento para ter facilidade nas situações da vida a partir do extraordinário engenho, como é que coloca para nós aqui. Então essa fadiga foi minimizada para que ele possa utilizar esse tempo que ele tem por seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Podem dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na Terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro mostrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Então aqui é aquele instrutor espiritual, que é ali meio que o anfitrião, que a recebeu no planeta Saturno, e fala sobre esse mundo. E aí mostra para nós que até mesmo pelo fato de terem uma espiritualidade bem desenvolvida, faz com que eles tenham um entendimento diferenciado sobre a morte. Como é parte da relação deles, como é parte do dia a dia deles terem contato com o mundo espiritual, a morte para eles não causa nenhum espanto, porque eles se veem no mundo espiritual junto a esses espíritos que fazem parte do seu cotidiano. Nessa parte das doenças, a gente vai perceber que pelo fato de terem uma constituição orgânica diferente, portanto, as dificuldades que eles enfrentam são dificuldades diferentes daquela que nós enfrentamos pelo fato de termos ainda um corpo tão material, um corpo tão denso e tão complexo biologicamente. Quando você tem um corpo mais sutil, porque esse é o entendimento que nós temos, um corpo mais sutil tende a ter ali, né, os seus problemas minimizados, ou minorados, como ela coloca aqui para nós. Enquanto que no nosso caso, esse organismo complexo é uma máquina funcionando o tempo todo. Para finalizarmos aqui, assembleias aéreas. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçam no firmamento, então, nuvens multicores. Nós até temos aí alguns momentos do dia, de manhã ou bem no finalzinho da tarde, nós temos então aquelas nuvens que se misturam com rosa, com laranja, com roxo, né? Então a gente tem aqui aquelas cores belas, né? Mas aqui o que nós vemos é que essas nuvens fazem parte do dia a dia deles, exatamente pela constituição física do planeta e pelos efeitos, né, das luzes na sua atmosfera. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçam no firmamento, expressei a minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, são aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia,
todas as artes lhe merecem especial carinho, porquanto o único objetivo os irmana no mesmo ideal, a grandeza intelectual. Aí nós poderíamos aqui falar sobre a arte no mundo espiritual e a arte que nós temos aqui no mundo físico. Já tivemos oportunidade de fazer estudos sobre isso, trazendo para nós, né, o que significa a arte para nós. A arte, sem dúvida nenhuma, é a expressão do espírito. Mas como nós temos ainda, né, um espírito ainda trazendo tantas imperfeições morais, nós vemos que as nossas artes representam exatamente esse conteúdo. Então nós não temos ainda uma ideia do que é a arte nesses mundos mais elevados. Porque para isso nós precisaríamos ter uma elevação espiritual compatível com essa manifestação artística para que a gente pudesse fazer a devida interpretação. Para nós, então, ainda pelo fato de termos ainda um pensamento muito grosseiro e um intelecto ainda bastante limitado, embora tenhamos a pretensão de sermos os únicos seres inteligentes do universo, nós vamos olhar as nossas manifestações artísticas sempre expressando ainda sentimentos muito primitivos. Você vê um quadro, você vê uma escultura, você ouve uma música, você lê um livro, uma poesia, qual é o conteúdo? Exatamente ali as manifestações do ser humano encarnado no mundo de provas e expiações, onde nós temos ali as melodias, o ritmo, a letra, a combinação de cores, tudo isso representando ainda essa agressividade que existe dentro de nós, ou ainda esses desejos que se fazem presentes. Então nós não somos capazes de entender ainda essa grandeza intelectual que eles buscam através dessas manifestações artísticas. De qualquer forma, eles têm então aqui, como foi colocado, são centros onde se reúnem para estudos avançados, né? Esses estudos maravilhosos. São espíritos, então, agrupados nessa assembleia, assembleias aéreas, como é colocado para nós aqui, talvez sondando os filmes de ficção atuais, nós seremos capazes de ter uma ideia dessas assembleias aéreas. Mas para nós ainda é algo muito fora da nossa realidade. De qualquer forma, são espíritos sedentos de sabedoria. E para finalizarmos, Saturno dos mares rosados. Nesse instante reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do Sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Lembrando que o Sol aparecia azulado para eles, enquanto que para nós ele é amarelado, né? Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo cerúleo, aquele reflexo azulado, se observava em todas as coisas um cenário esplendoroso e inenarrável, descerrou-se o meu olhar atônito. Nas imensidades do éter, acendeu-se o lampanário maravilhoso. Afigurava-se uma auréola de chamas lindamente coloridas, coroava esse orbe encantado, em meio às luas fulgurantes que pareciam vitórias régias, resplandecendo num mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi meu espanto a deparar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, elucidando o meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos, como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei então um quadro indescritível. Bem no cume de um monte, que parecia de neve, certo palácio de colunas preciosas emergia de uma alcatifa de flores. Aquele tapetão bem longo de flores tinha então aquele templo, aquele palácio. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento, e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e prece. Via então elevar-se aos céus constelados uma onda de luminosidade feérica, aquela luminosidade mágica e fantasiosa, né?
e da amplidão azul onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura, um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Era a correspondência visível entre os dois planos. Então, do plano espiritual, trazia então esse jorro de luz sobre os encarnados, mostrando ali a presença ativa e direta de um sobre o outro. Nesse instante, porém, o desvelado mentor me arrancou do êxtase em que me achava. Saí então daquela atmosfera densa, mas cheia de encantamentos e de maravilhas, levando comigo a visão eterna daquele celeste orbe de harmonia e beleza que se afigurou ao meu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa estância de perfeições do universo. Eis então que Maria João de Deus sai daquele orbe e volta para o ambiente onde ela vivia. Então aqui, esse é o nosso relato de Maria João de Deus, desse capítulo, Belezas de Saturno, a vertiginosa excursão. E vertiginosa mesmo, né? Porque tanta beleza. E enquanto isso, nosso querido Alírio de Oliveira, seja bem-vindo sempre, Alírio, trouxe para nós aqui então essa poesia que vai nos ajudar aqui na ilustração do nosso estudo. Ele diz assim para nós: a arma e o gatilho, o olhar do medo chega, a visão da sua mira é a morte que passa. O dedo treme e aperta, a bala alcança e acerta. O moço ainda tremendo, alegre se sente feliz. A caça caída ao chão, era a vida que deitava morta. E a arma sobre as costas traz o troféu que alegria. Que alegra, né? É o que alegria, né? E assim na agonia, a morte e a vida tão perto se foi. E o homem, ainda pensativo, não fez a sua catarse, pois a vida que foi tirada era apenas uma caça. Ah, quanta coisa errada! O homem caça a vida e a vida que caça a morte. Tudo está errado, tudo ainda não se pensa. E a nossa tendência é saber que eu ainda posso matar e não sofrer por isso. O Alírio então coloca para nós essa mensagem, trazendo ali um complemento daquele irmão que trouxe também aquelas reflexões importantes a respeito da nossa relação com a vida de fauna e flora, principalmente da fauna, né, onde nós somos homens animais, homens caçadores. E aqui o Alírio traz para nós em forma de poesia exatamente essa experiência em que esse final aqui ele é bastante contundente, né? E a nossa tendência é saber que eu ainda posso matar e não sofrer por isso. Então um triste relato para nós dessa realidade que nós ainda vivemos. E eu fico impressionado, né? Às vezes eu assisto algum filme que mostra, né, o hábito das pessoas da caça como um esporte, inclusive de iniciação para crianças, que é simplesmente um prazer. A caça, a pesca, como parte de um esporte, sem a necessidade, né, da alimentação. Então isso mostra para nós, né, uma realidade bastante triste, né, que nós precisamos mudar com o passar do tempo. Mas, meus amigos, é isso, né? Então estudamos aqui esse nosso tema de hoje, né? Muitas ideias para as nossas reflexões, embora tenhamos estudado temas relacionados com outro mundo, é exatamente o mundo que nós desejamos alcançar. E enquanto não chegamos naquele mundo, nós vamos vivendo a nossa relação com o nosso mundo, observando aqui tudo aquilo de errado que nós ainda trazemos da forma como nós vivemos. E mais uma vez, embora nós não possamos mudar aquilo que o outro faz, nós podemos mudar aquilo que nós fazemos. Dudu colocou, é engraçado, né, que eu caço no virtual, sem a morte real. Eu uso o game para isso, né, The Hunter. Pois é, Dudu, a gente ainda tem essas... Né, eu também gosto, né, de
de filmes, né, não jogo tanto, mas a gente vê que nós vamos então exteriorizando ainda essas nossas tendências, mas agora no mundo virtual, que já é um progresso. Porque pelo menos eu não extrapolo isso para a minha vida do cotidiano e nem promovo essa destruição. Mas vai chegar um tempo em que a gente vai perceber que isso já não é mais parte, né, já não nos satisfaz mais. Pelo contrário, causa em nós, de certa forma, até algum tipo de aborrecimento, algum tipo de desconforto. Mas enquanto isso não chega, a gente consegue dominar, de certa forma, o que é muito favorável para nós. O Braço coloca, diz que quem maltrata os animais apodrece muito cedo, né? Pois é, Braz, faz parte ainda, né? Se for para matar a fome, ainda passa. Não, Hermes, a gente vê que no nosso mundo nós temos ainda, né, lugares em que a vida é muito difícil e o alimento animal ele é ainda muito necessário. Mas, de um modo geral, nós vemos as cidades bem estruturadas, capazes de produzir alimentação não animal, mas tão nutritiva quanto, e fazer essa distribuição. Mas, na verdade, são hábitos que nós temos ainda. Nós chegamos até a estudar, certa vez, para a gente encerrar aqui, para não estourar o nosso tempo mais um pouco, quando nós falávamos sobre a dependência que muitas comunidades, muitas famílias, ainda têm de determinados tipos de práticas econômicas. Eu cheguei até a mencionar para vocês, numa reportagem que passou num Globo Rural há muito tempo, que falava, não lembro se era em Santa Catarina, se era no Paraná, qual estado que era, mas falava ali de uma comunidade que dependia da plantação de fumo. E que se você tirasse aquela fonte econômica, elas passariam por grandes dificuldades. É claro que poderia mudar ali o sistema de produção, produzir algo mais saudável e tudo mais, mas naquele momento eles dependiam disso. E se nós pensarmos no comércio, por exemplo, né, na pecuária de um modo geral, quanto dinheiro, né, que se movimenta dentro dessas práticas. E, portanto, é uma dependência não apenas do próprio prazer, mas é uma dependência econômica que ainda a nossa sociedade tem. Então há necessidade, para que haja uma mudança, uma reestruturação, uma reorganização e, inclusive, sacrifícios para mudar tudo isso. Então, quer dizer, é uma questão de vontade mesmo para que tudo isso se transforme e se reequilibre ou equilibre, né, moralmente para todos nós. A André colocou, né, ia demorar uma geração provavelmente, né? O Braço colocou que depois que passamos a ser vegetarianos, comendo um feijão com arroz purinho, muito feliz, sem cobrança do psique, né? Tá certo, Braço, é parte do processo, né? Aos poucos a mudança vai acontecendo. Mas é isso, meus irmãos.